Gravando. Tudo bem. Eu estou compartilhando tela, turma do online, que agora me perdi. Eu fico falando bobagem, daí me perdi. Assim, aham. Então tá. Muito obrigada, Renata. Então tá. Então, nossa 14ª aula, né? Com tantos feriados, segundas e terças-feiras, 16 de novembro. Os trabalhos da disciplina, vocês já estão aí, venceram trabalhos 1 e 2, ainda não terminei as avaliações do trabalho 2, mas está quase, logo eu divulgo, e eventualmente alguém que eu não identifiquei que entregou, estou mandando por e-mail também, para saber notícias. E temos um último trabalho do semestre em grupo de novo, que é sobre as entidades de classe. Eu selecionei algumas que são interessantes de vocês conhecerem, saberem da existência, quem sabe, assim que formados, participarem de algumas delas, vão aparecer um pouquinho mais detalhadas na sequência. Como sempre, a forma de apresentação é livre, vocês podem fazer um material bem compacto. A ideia não é que vocês se alonguem demais, é dar um panorama rápido, né, desse material sobre as associações. Eu estou imaginando que vamos repetir os grupos do T1. Se alguém quiser fazer alteração, só me avise, por favor. Então, quando eram aulas presenciais, eu costumava incentivar, eventualmente, visitas presenciais às sedes, quando a entidade tem sede. Não é o caso dessa vez. Acho que nas redes sociais vocês conseguem todas as informações necessárias. E as entidades elencadas, então, são FNA e Saergues. Peraí, desculpe, e o grupo que fizer essa, eu incluí FENEA. Eu incluí mais uma, já vou explicar por quê. Porque tem muita afinidade, está um pouquinho lento para o pessoal aqui da aula. Tem muita afinidade essas três entidades: Federação Nacional de Arquitetos, Sindicato dos Arquitetos e Federação Nacional de Estudantes. Então, o grupo que for trazer para a turma informações sobre essas três entidades, elas têm a ver estarem aí agrupadas. Depois o grupo 1, isso. O grupo 2 vai trazer para a gente informações sobre a ABEA, Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura. Interessante que, a partir desse exercício da disciplina, eu comecei a segui-los no Instagram, eles têm material super legal e promovem muito atividades e concursos e premiações para trabalhos de estudantes. Então, acho que é legal vocês estarem ligados. Grupo 3 vai estudar o IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Grupo 4, a AI, Associação de Arquitetos de Interiores. Grupo 5, ASBEA, diferente do grupo 2, que é ABEA. Então, ASBEA, Associação de Escritórios de Arquitetura. Grupo 6, o IA, União Internacional de Arquitetos, que a gente ouviu falar ao longo de todo o ano, eventos, né, online no Rio. Não sei se alguém aqui participou. Era para ser presencial, né? Tão bom esses eventos que a gente se desloca, vai ao lugar, conhece o lugar, conhece pessoas, mas eles fizeram todo online, uma série de palestras interessantes. Grupo 7 vai trazer alguma coisa sobre os arquitetos paisagistas. Grupo 8 e grupo 9, eu acrescentei aqui algumas entidades internacionais, já que esse semestre está todo super internacional. Eu estou brincando, semestre passado eu já tinha incluído, apesar de não ter os convidados internacionais. Mas acho que é importante a gente dar essa olhada também, o que é feito fora aí do Brasil. Nós somos 9 grupos. O CAL não vamos incluir, porque todos vocês estudaram a lei do CAL, acho que isso aí a gente já passou por esse tema.
Qual é a ideia? Como eu disse, que sejam, não se preocupem em se alongar, sejam sucintos, né? Mas a tentativa tem que ser assim, bom, vou mostrar para a turma o que é essa associação, o que ela faz, para quem, aonde ela tem sede, desde quando ela existe, que iniciativas são feitas para valorização da categoria ou união da categoria, se foi preparado algum material de vídeo, de postagem em Instagram, que seja, tragam para a gente ter conhecimento. E, quem sabe, até para que a gente também ajude aí a multiplicar essa divulgação, né, que nos interessa aí de valorização sempre da nossa categoria. Também, se quiserem descobrirem como é que é para participar, se é pago, se não é pago, tá? Então, eu chamei pesquisa, entrevista online, entendo que vocês podem tentar contato com algum arquiteto associado ou dirigente, ou simplesmente através do material aí em site e redes sociais. Tá? Bom, não mostrei o cronograma, mas a entrega está prevista para dezembro, tá? No nosso último dia de aula. Talvez isso valesse a pena a gente olhar. Isso é uma coisa que eu não vou perder quando voltarmos na aula online. O tempo todo remeter, junto com a turma, olhar cronograma. Como eu acho que a gente se situa melhor no que está por vir. Então, vamos olhar aqui juntos. Estamos aqui no dia 16 de novembro. Temos próxima aula online, convidada do Rio de Janeiro. Depois, 30 de novembro, último encontro nosso do semestre aqui. Opa, só que aqui mudou, né? Aí nós estamos agora com a visita guiada por uma arquiteta gestora do Tecnopuc, e a arquiteta Dulce, que trabalha na divisão de engenharia aqui da PUC, tá? Depois, 7 de dezembro, nosso seminário e encerramos, tá? Encerramos o semestre. E hoje tem aqui nesse material alguns artigos que vocês vão levar para casa, a gente não vai olhar juntos, mas que falam sobre mercado de trabalho, lucratividade, alguns errinhos aí que arquitetos, às vezes recém-formados, às vezes mais experientes, cometem, que eu acho que sempre é curioso para a gente ficar atento. E um outro artigo que fala aí das 10 principais qualidades aí dos arquitetos que estão aí exercendo a profissão. Mas isso aí fica de leitura para casa. Aqui já apareceu horas. Hoje também tem um artigo que é nosso foco principal, que a gente vai olhar juntos, que fala sobre regras, a princípio é para o profissional e também para o estudante de arquitetura, e outros com características interessantes, esses artigos. Esse aqui, olha, agora ele já não é mais novidade. Desde 2017, que eu descobri, de tempos em tempos eu trago ele, gosto muito. Claro que não tem essa, né, a regra, não é uma coisa verdadeira, absoluta, mas de uma maneira lúdica, eu acho que é bom a gente ficar atento. Porque, olha só, eles dizem que é para os estudantes, para os professores e para a vida. É uma adaptação. Aqui nesse artigo eles falam para a vida da arquitetura dos arquitetos. É um artigo do ArcDaily. Então, a origem desse texto, ela é bem antiga. Então, o que diz aí, né? Isso aí tudo é um artigo traduzido, que eu tentei fazer uma interpretação melhor possível, vamos ver juntos. Mas vejam que, desde os anos 67, 68, essa artista, era uma freira e artista, Corina Kent,
e uma figura interessantíssima. Tenho assistido tanto, não é o caso aqui, tá? Mas tenho assistido tanto documentário legal no Netflix sobre vida de pessoas que não são tão famosas. Para mim, ela era uma ilustre desconhecida quando eu vi esse artigo, e foi justamente por achar que o artigo estava interessante que eu fui pesquisar, fui ver quem era a tal Corina Kent, e vou apresentar hoje para vocês. Mas, nessa ocasião, ela escreveu 10 regras para estudantes, professores e a vida. Ela, junto com um compositor e artista chamado John Cage, então não tenho problema nenhum em dizer que muitas vezes esses artigos, quando eu começo a ler, eu não conheço esses nomes. Tempos a gente teve um aluno que conhecia, um aluno que estudava música, o Thiago, talvez vocês conheçam, está se formando. Thiago Bertoldi. Acho que é Bertoldi. E ele conhecia, ele estuda música, conhecia esse artista, o John Cage, conhecia o Arnold Schoenberg, também não conhecia. Mas essas pessoas, então, escreveram esse material que a gente vai olhar hoje, e eles diziam o seguinte, que era um modelo para alimentar o espírito criativo e os processos de experimentação dos designers, dos artistas. Então, para nós, arquitetos também. Então, esse material quer trazer um olhar crítico experimental, reflexível, a respeito da formação e também para os formadores. Tá? Então, é o que eles, né, dizem, né, que qual é o momento em que acontece uma boa arquitetura. Tá? Então, é uma abordagem comprometida com a disciplina da arquitetura, tanto no âmbito do aprendizado quanto da prática. Então, essa é a Corina Kent. Ela era uma ilustradora, escritora, ilustradora. Então, aí, algumas capas de livros que ela ilustrou, e já é falecida, faleceu aí em 86, né? Nasceu em 1918. Mas é isso, então, é uma irmã, então, uma freira católica, artista, educadora. Trabalhou em Los Angeles e Boston. Até vou procurar se não tem uma série Netflix sobre ela. Na internet eu encontrei coisas bem interessantes. Ela, junto com esse compositor. Tudo assim como curiosidades, questões. Esses nomes aparecem no artigo e eu me senti, né, na ocasião que eu li a primeira vez, bom, mas espera aí, deixa eu ver quem são essas figuras. Então, também, né, um compositor, ele era um teórico musical, escritor, artista americano. E o que tem de diferente, não sei se alguém aqui estuda música ou entende de música, ele foi pioneiro na música aleatória, na música eletroacústica, uso de instrumentos não convencionais, assim como o uso não convencional de instrumentos convencionais. Então, ele realmente é uma figura bastante conhecida no meio. E ele foi, então, discípulo desse outro famoso, né, que para mim não era, mas estou trazendo aqui para vocês, o Arnold Franz Walter Schoenberg. Então, compositor austríaco, aí estamos falando de música erudita, enfim, nomes, então, teórico musical. Interessante, pensadores que escreveram, então, juntos, né, essas regras. Aí, mais uma curiosidade, né? Então, nesse texto, que daqui a pouco a gente vai entrar nas regras, alguém, mais uma, para mim foi super novidade, alguém sabe o que é triscaidecafobia? Aí eu brinquei, né? Você conhece alguém que sofre de triscaidecafobia? Não, é muito louco, porque eu fui pesquisando essa gente toda, e este famoso austríaco sofria de triscaidecafobia. Então, curiosidade para vocês, que é medo do número 13. E muito louco, não me aguento, eu vejo isso aí, eu tenho que trazer. Nasceu no dia 13 de setembro, morreu no dia 13 de julho, às 23 horas, 47, 13 minutos. Ah, sim, que são 13 minutos antes da meia-noite, numa sexta-feira 13. Ah, é para matar, né? Mas isso aí, para que serve isso aí? Para nada. Como dizia, né? Uma época eu assistia muito o Jô Soares, né? Da época de vocês também, e ele dava um monte de notícia, e para que isso serve? Para nada. Mas o que é interessante é triscaidecafobia. Nunca tinha ouvido falar.
Vera Regina, tu já tinha ouvido falar nisso? Nem tinha passado no pão também. Ah, então tá. Bom, eu não sou supersticiosa, eu acho graça, né, do número 13, prefiro pensar que é o número da sorte. Enfim, feita toda essa introdução, agora sim, né, são as 10 regras propostas por esses teóricos. Então, vocês vão ver, eu tirei as regras de um artigo, é uma tradução, tem partes que foi interpretação minha. No artigo, eles ilustram as regras com obras de arquitetura, eu mantive as obras que eles usaram no artigo. Então, antes de ir para as regras, então, um olhar crítico, experimental e reflexivo, tanto a respeito da formação quanto dos formadores. Então, saibam que esse texto também fala dos formadores. Então, pode ser traduzido no momento em que acontece a boa arquitetura. Então, é uma abordagem comprometida com a nossa disciplina, tanto no âmbito do aprendizado quanto da prática. Então, acho que é bem... O nosso curso de arquitetura, ele é um curso prático, mas, claro, com, né, uma parte acadêmica, de fundamentação, de teoria, vocês estão aí nesse processo. Então, quais são as 10 regras para estudantes, professores e a vida com as quais podemos nos aproximar aos processos do fazer arquitetônico? E eu sei que, às vezes, a gente, enquanto estudante, a gente quer fazer, e é sempre assim, numa velocidade muito grande que a gente tem que, né, aprender e tomar as decisões. Mas eu acredito que a gente, pensando sobre os processos, a gente aproveita mais o nosso tempo. A gente aproveita mais o durante. Pensar um pouco sobre isso. Não é uma corrida desenfreada, é uma corrida que a gente sabe por quais passos a gente está passando. Vou ler rapidamente os 10 itens, mesmo que não faça sentido, depois nós vamos detalhar um a um. Aqui diz assim, encontre um lugar em que você confie nele por um tempo. Tem umas coisas de tradução que não está muito fácil, mas nós vamos chegar lá. Item 2, deveres gerais de um estudante. Extraia tudo que puder do seu professor. Extraia tudo que puder dos seus colegas. Item 3, deveres gerais de um professor. Extraia tudo que puder dos seus alunos. Item 4, considere tudo um experimento. Regra, não é item, eles dizem regra. Regra, seja autodisciplinado. Número 6, nada é um erro, não existe ganhar ou perder, só existe fazer. 7, a única regra é trabalhar. Se você trabalha, isso te levará a algo. São as pessoas que trabalham o tempo todo que, eventualmente, encontrarão algo. Número 8, não crie e analise ao mesmo tempo. São processos diferentes. Número 9, seja feliz sempre que puder. Aproveite. A vida é mais leve, eu acrescentei ali mais curta, do que você pensa. E número 10, estamos quebrando todas as regras, inclusive nossas próprias regras. Aqui já entra uma viagem desse John Cage. E como fazendo isso? Como fazemos isso? Deixando bastante espaço para as quantidades X. Então, o Tiago, aluno, que me explicou. Esse John Cage, ele inventou uma pausa na música, que é o tempo X. Não é o nosso caso, mas como curiosidade. Tá? Então, as 10. O que eles querem dizer? Encontre um lugar em que você confie. Confie nele por um tempo. Então, assim, o que eu entendo dessa leitura, dessa interpretação, do exemplo que o artigo dá? Encontrar o seu lugar tem a ver com atitude. Olha, quando a gente pesquisa, uma pesquisa livre na internet, encontrar o seu lugar, aparece o Snoopy em cima da sua casinha, dizendo: sabedoria é achar o seu lugar no mundo. E
nas frases lá do pensador, diz assim: encontrar o seu lugar no mundo significa ser quem você é, fazer o que ama e estar onde se sente completo e feliz. Eu não acho que isso é fácil, mas eu acho que é algo que a gente pode buscar. Então, vejam, regras para a vida, mas regras para a arquitetura. Tem muito disso. O nosso processo, cada um de vocês coloca muito de vocês em cada projeto. Então, é uma busca, encontrar, né, qual que é a atitude que representa melhor o que cada um é. Então, diz assim, encontrar o seu lugar ou sua atitude de projeto. É pensar de forma crítica em relação a tudo que te rodeia. Se você propõe suas opiniões, mesmo fora dos padrões, né, que siga em frente. E aí o artigo coloca aí um projeto Rencorras que vai aparecer na próxima lâmina. Aí o artigo diz mais assim, ó, apesar de serem ideias diferentes, não se enquadrem em estilos, em modelos programáticos pré-estabelecidos, mantenha firmes as suas convicções, caso sejam adequadas. Então, tudo isso para a gente refletir, mas às vezes, na nossa área, a gente é o tempo todo questionado, né, sobre, às vezes, até nossas convicções. E saibam que a gente percebe direitinho que tem alguns alunos, é diferente de ser cabeça dura, sabe? Mas ir um pouquinho adiante, mantendo aí o que acredita, as suas convicções, como diz. O projeto que eles trazem aí para ilustrar essa regra é uma biblioteca do Rencorras, né, que é o OMA mais LMN. Então, Biblioteca Central de Seattle. Então, eles trazem esse projeto como um projeto que traz novas relações do programa, e essa biblioteca, então, é um espaço público aprimorado ao redor do conhecimento. Então, aquela velha história, a importância de ter um conceito para o projeto. E aí, escritório OMA mais LMN. Aqui algumas imagens, depois esse material fica para vocês. O OMA, né, que é o Office of Metropolitan Architecture, acho que todos conhecem. O expoente é o Rencorras e outros, mas é que a gente conhece mais o Rencorras. O escritório que existe desde 1975 na Holanda. E, para mim, desconhecido, mas, de novo, né, a gente vai vendo, olha que interessante, o escritório que existe desde 1979, esse LMN. Então, aí sim, Locksky, Marquardt e Nesholm. Então, fizeram aí uma parceria, fizeram esse projeto juntos, aí sim, um escritório dos Estados Unidos. Tá? Então, não sei se faz sentido para vocês, essa regra número 1. Mais ou menos? Não sei se em algum momento, assim, eu acho que não é fácil. Encontrar o seu lugar é ser quem você é. Difícil, né? Porque tem um monte de pesquisa, tem referência, tem o professor, também tem as suas convicções de arquitetura. Acho até que em algumas disciplinas mais, em outras menos. Em algumas disciplinas o professor é muito assim, quer muito trazer, né, a sua visão. Então, que vocês enfrentem aí essas questões. Agora, tu vê, se está dizendo que são regras para a vida, né? Não tem como ser feliz se a gente não ficar com nossas convicções. De novo, não é essa cabeça dura. Eu já mudei e mudo sem problema nenhum de ideia, mas tentar sempre ter, né, no que a gente acredita. Tá. Regra 2, deveres gerais de um estudante. Extraia tudo que puder do seu professor, extraia tudo que puder de seus colegas. Então, na pandemia, menos, né? Durante as aulas presenciais, que legal, como a gente tem, assim, um ambiente de convivência, assim, muito, muito bom, muito rico. Eu vejo entre vocês,
entre professores. De uma maneira geral, alunos que fazem intercâmbio voltam, não sei se alguém aqui fez já, voltam com essa visão, assim, de que nós aqui na PUC, imagino que seja uma coisa bastante do brasileiro, a gente é muito próximo, professor, o aluno, a gente troca muita experiência. E aí, nesse sentido, é que eu acho que pode se aproveitar, né, e extrair, explorar no bom sentido. Então, diz assim, né, aqui está falando do ambiente acadêmico. Eu já falei bastante sobre isso, né, da importância, deixe uma boa impressão, gosto muito de falar isso, entre vocês, são os colegas atuais, futuros colegas, muito mais do que concorrentes, futuros parceiros, e as oportunidades vão surgir através de indicações, de referências, de rede de relacionamento. Então, aqui diz assim, a compreensão e interesse no momento em que você vive e no ambiente acadêmico. E às vezes também, vou fazer um outro parênteses, eu implico um pouco assim, porque o aluno, às vezes, começa um estágio e se deslumbra. Eu acho maravilhoso quem veste a camiseta, quem vai para o estágio, gosta de estágio, mas é um sinal de alerta, assim, ó, cuidado se a faculdade estiver sendo deixada de lado em função do estágio, tá? Então, é um tempo que não volta mais, é o momento de vocês serem estudantes. Aproveitem ao máximo, tá? Então, olha o que diz aqui, aproveitamento máximo de uma formação acadêmica enriquecedora. Só que aqui diz que pode trazer vantagem no futuro. Não, é garantido. A trajetória acadêmica traz vantagens no futuro. Então, tudo isso dessa regra número 2, da relação, então, dos alunos com professores e com os colegas. Daí, como eles sempre ilustram com um projeto, essa regra número 2 vem com o projeto do BIG. Então, aí o que o artigo diz? Assim como o Bjarke Ingels soube relacionar-se com Corras e pôde entender a importância de criar espaços aptos para educação e participação humana. Isso aí é... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um barulho fora, eu sei que meu celular apitou, mas eu achei que alguém falou alguma coisa. Bom, então esse escritório, né, o projeto que eles estão trazendo é de uma ampliação de uma escola. Eu não sei se você conhece esse projeto, mas depois fica para quem quiser. Acho que... Deixa eu ver se não está... não, vocês não estão vendo a linha. Tá, as fotos. Mas olha que interessante. Como sempre, esses diagramas, né, que ilustram o pensamento dos arquitetos, eles tinham que criar uma quadra de esportes junto de uma escola, uma arquitetura histórica. Vou mostrar outra foto que mostra bem. E aí é que eles estavam aqui estudando, criar um volume, né? E esse era o pátio, onde tinha que criar essa cancha de esportes. E o que eles consideram assim de diferente nesse projeto é que eles criaram uma cancha semi-enterrada, com um pátio em cima. Então, enfim, são projetos sempre que tem algo assim que fogem do convencional, que teve um pensamento diferenciado. Aí esse que eles trazem, então, ao invés de implantar corredor fora da escola, separar ainda mais a vida social, foi criado um ponto focal, uma conexão entre as instalações existentes da escola e essa quadra de esportes, então, como uma cobertura elevada. Tá? Então, é esse ginásio Gamel Hellerup. Bem legal também esse projeto. Muito bem, e o professor? Eles dizem, a gente não tem nada a ver com isso. Tem sim. Deveres gerais do professor. Sabe que muitos aqui saem e viram professores também. Extraia tudo que puder dos seus alunos. Também é um desafio, né? Com certeza, da mesma forma que o estudante aprende com o professor aprende com o estudante. Então, a participação é essencial como forma de produção criativa. Então, essa troca sempre é uma surpresa positiva para o grupo. Aí, os exemplos que eles trazem, até vou passar mais rápido aqui, é um projeto, até já apareceu um estudo de caso na disciplina, trouxeram para ilustrar,
que é um projeto do Kengo Kuma, um projeto de concurso que usa madeira, que usa tecnologia, que reúne na equipe professores e alunos. Então, um concurso internacional de projeto. Aí é que fala um pouquinho o que a equipe propôs, mas sempre dentro dessa ideia da inovação, da troca. Então, são projetos para serem estudados. Regra 4, considere tudo um experimento. Então, não perder oportunidades, enfrentar diferentes desafios. E aqui diz assim, qualquer programa pode ser abordado por meio de uma investigação projetual e ter como resultado uma proposta sólida. E aí eles trazem, vocês já devem estudar, ter estudado, né, o Highline de Nova York, com um projeto, é uma proposta super diferente, né, que vem sendo agora aproveitada em outros lugares, vivem falando em fazer aqui na nossa linha do aeromóvel, ali perto do gasômetro, né? Eu acho que seria super legal. Não sei por que o Pedro fechou os olhos assim. Agora só enxergou olhos, né? Acho que seria super legal. Eu ia passear lá por cima, ia adorar. É um trechinho mais curtinho, mas não importa. Eu acho que é isso, é ver potencial. Então, o que diz a regra? Então, considere tudo um experimento, principalmente quando se está na academia, né? Então, eles dão um exemplo do Highline e dão um exemplo de um centro educacional nas alturas. Também, de novo, mostrando um outro ponto de vista, porque a tendência é a gente sempre pensar, né, nesses projetos como um campus mais espalhado. Mas, enfim, também não conhecia esse... Não, já tinha ouvido falar. Diller Scofidio, não sei se vocês já ouviram falar. É um escritório que fez esse projeto, que é uma escola de medicina. Então, é uma torre de vidro, 14 pavimentos, 10 mil metros quadrados, e a ideia é uma escola que ensina e pratica a medicina do século XXI. Aliás, esse escritório, não vou agora acessar, mas eu entrei no link do site desses 2 escritórios. Vale a pena, você tem que conhecer. Esse DSRNY e o outro é o Gensler. Então, eu botei aqui, vale a pena conhecer. Então, qual é essa aqui? Considere tudo um experimento. Sim, o DSR é o escritório que fez o Highline. A gente ouve tanto falar do Highline, eu sei que em paisagismo vocês estudam, não sei se vocês chegam a se focar no escritório que fez o projeto, né? Então, o Highline. Mas o escritório é fantástico. O site deles dá vontade de trabalhar lá com eles, vocês vão ver. Projetos no mundo todo e sempre projetos super inovadores. DS mais R. Eu até coloquei aqui uma série de projetos deles, é fantástico. Olha o que eles estudam, abordam a mudança do papel das instituições e o futuro das cidades. Então, o foco são projetos culturais e cívicos. É um estúdio em Nova York, composto por mais de 100 arquitetos, e mais legal, arquitetos, designers, artistas, pesquisadores. E tem 4 sócios que lideram, e esse escritório foi distinguido com a lista das 100 trabalho cruzado, não sei, algum deles, 100 pessoas mais influentes da revista Time. Então, realmente, bem interessante. E aí, aqui, esse é outro escritório que também tem no mundo todo aí filiais. Muito bem, regra número 5. Seja autodisciplinado. O texto coloca o seguinte, vamos pensar. Encontrar alguém sábio, inteligente, segui-lo, ser disciplinado é seguir alguém de uma forma inflexível. Ser autodisciplinado, seguir alguém da melhor forma possível. Autodisciplina, né? Então, claro, tem a ver com discípulo, aquele que segue. Autodisciplina é a habilidade de aderir a ações, pensamentos, comportamentos que resultem em crescimento pessoal. Sem disciplina, você nunca irá a lugar nenhum.
Ai, que eu sou neta de alemães, e também tem o meu lado italiano, mas o italiano já é mais, né, tranquilo. Ah, minha educação foi bastante rígida, e o pior é que eu acho que a disciplina nos ajuda. Ajuda em tudo. Não quer dizer ser radicais, mas ter disciplina. Então, sem disciplina, você não irá a lugar nenhum. Uma pessoa sem disciplina pode ter um enorme potencial, mostrar dificuldade de atingir seus objetivos. Elementos necessários para a autodisciplina. Em primeiro lugar, motivação. É o que nos movimenta. Segundo lugar, ter objetivos. Ser tão desmotivados? Não? Cansados. É diferente. Cansados. Motivação, ter objetivos, ter autocontrole, ter persistência. Antes de ler isso aqui, olha, estou cansada de... Eu tenho um aluno que vai se formar, eu digo, persistência. Ou está famoso, tá na moda, resiliência. Mas é isso, é persistência. Vocês estão só começando. Tem horas que a gente fica cansado, mas não faz mal. Tem que encontrar, e vou dizer, primeiro encontrar em si, mas sim, encontrar nos outros, não tem problema nenhum. Olha para outros. Eu tenho várias pessoas de idade que eu olho, já aprendi, às vezes eu penso, tem coisa para me ensinar. E isso me ajuda, me motiva. Não estou falando de arquitetura, estou falando da vida. Pessoas que eu olho, que eu considero que vivem bem, que enfrentam bem, não são pessoas que têm uma vida perfeita e que não têm dificuldades, mas eu percebo que essa pessoa enfrenta bem as dificuldades. Aí eu miro, e também, quando a gente passa por dificuldade, a gente se inspira nos outros, né? Então, tem que ter motivação, objetivos, autocontrole e persistência. Então, tu vê, esse texto escrito lá por uma freira, mas muito mais do que isso, uma artista, uma pensadora, músicos, final dos anos 60, nem era nos 70, até hoje, gente, ele está atual, não está ultrapassado, ele foi reinterpretado agora com exemplos atuais e focando na questão da arquitetura. Aí um exemplo que eles trazem, também eu acho que é interessante, vocês todos devem conhecer, a casa do Dr. Curuchen, La Plata. O projeto veio e um arquiteto local, que foi o tal Amâncio Williams, que executou. Então, nessa regrinha da autodisciplina, eles comentam assim, a importância desse arquiteto ser autodisciplinado, olhar, entender o Le Corbusier e executar o projeto do Le Corbusier. Tá? Então, aqui o Amâncio Williams estudou Le Corbusier, aproveitou seus conhecimentos. A Casa Curuchen, que é muito interessante, uma época a gente fazia visitas com os alunos da arquitetura lá, e quem sabe voltaremos. E também tem aqui um link que vale a pena, né, ler sobre o filme O Homem ao Lado. Não é alado. No começo, quando lançaram, eu achava que era o Homem Alado. Não, é o Homem ao Lado. Já viram? Já. Ah, muito legal. Gostaram? Ah, passa na íntegra? Legal. Gostaram? É muito bom. Mas sabe o que eu vou te dizer? Uma época eu detestava ver mais de uma vez filme. Agora, não sei se é a idade, que adoro ver a segunda vez. E a gente capta outras coisas. Então, vou dizer, viram com a Beatriz? Olhem de novo. Sensacional. Então, tá, fica aqui a dica. Tem um videozinho legal que fala sobre disciplina, que eu vou colocar. Tudo bem aí, pessoal de casa? Vi que chegou a Lohane. Que bom, Lohane. A Ana, como é que tu tá? Tá bem? Oi, professor, estou comendo um purezinho de batata, que eu estou enjoada. Então tá. É um videozinho assim animado que fala sobre disciplina. Vamos olhar juntos. Eu, Santana, do Zona de Progresso, e nesse vídeo eu quero compartilhar com peraí. um pouco do que aprendi sobre disciplina. O som, né? Então,
Vamos lá. Não sei. É fato que a disciplina é uma característica muito forte nas pessoas de sucesso, independente de ramo de atuação, raça, preferência. Tá, calma. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Ah, tá, é que eu tenho que descompartilhar. Não, é que tá estranho isso aqui. Tem um end aqui, mas eu tenho medo de fechar a sessão, né? End meeting. Opa, som. Não, pessoa. Aqui, share sound. Então, vamos lá, rapidinho. Esse carinha aí falando sobre disciplina. Já com você um pouco do que aprendi sobre disciplina. Então, vamos lá. É fato que a disciplina é uma característica muito forte nas pessoas de sucesso. Independente de ramo de atuação, raça, preferência, essas pessoas só conseguiram atingir grandes patamares na vida porque desenvolveram uma disciplina muito grande. Note o que eu disse, elas desenvolveram e não nasceram. Agora vou dizer, olha que desafio, né? Arquiteto tem que ser criativo, né? Tem que ter boas ideias. Para isso, às vezes, a gente tem que deixar a coisa mais solta e ainda por cima tem que ser disciplina. Esse é o desafio. É por isso que não é fácil. Mesma história de sempre. Tem que fazer coisas que funcionem tecnicamente, mas que sejam bonitas. Já de cara tem um conflito aí. E a gente o tempo inteiro está lidando com esses conflitos. Afinal, ninguém nasce disciplinado, mas todos temos a mesma capacidade de desenvolver essa habilidade. Mas afinal, o que de fato é disciplina? E como age uma pessoa disciplinada? Bem, de forma bem simples, ter disciplina significa fazer o que deve ser feito estando com vontade ou não. Simples assim. Basicamente, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que fazem o que precisa ser feito, mesmo sem um pingo de vontade, e aquelas que ficam esperando a vontade vir para aí sim fazer. Em outras palavras, elas são reféns de suas próprias emoções. Uma vai atingir tudo o que quiser na vida em uma velocidade incrível, enquanto outra passará a vida toda esperando a vontade, a coragem, o conhecimento e no fim terá colhido muito poucos frutos na vida. Você precisa entender que a inspiração e a vontade são muito boas e tornam a execução da tarefa muito mais fácil, mas na maioria das vezes elas não estarão lá para te ajudar. E aí, como é que fica? Você vai ficar lá parado esperando elas aparecerem? Se você ficar esperando, as chances são de que você nunca vai tirar seu projeto do papel, principalmente se seu objetivo for grande o suficiente para causar aquele friozinho na barriga. Sabe por quê? Porque seu cérebro foi feito para te proteger e te manter vivo. Logo, qualquer ação que ouse tomar na qual seu cérebro perceba como arriscada, difícil ou assustadora, ele vai fazer de tudo para te parar. Você vai se sentir com preguiça, com medo, com falta de confiança e milhares de outras coisas. Mas sabe como que você quebra isso? Agindo. Pois é, não tem jeito fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria disciplinado. E se você quiser desenvolver disciplina, vai ter que se forçar a fazer o que deve ser feito mesmo sem nenhuma vontade. Entenda, agir com vontade é fácil, qualquer um consegue, meu caro. Mas acredite, é bem provável que a coisa mais importante que falta para você alcançar seus objetivos é a disciplina. Mas o processo é árduo. Como tudo na vida que vale a pena, não bastasse ser difícil, a sociedade ainda tem preconceito com pessoas muito disciplinadas. Quando você começar a operar sua vida com extrema disciplina, irá ouvir frases como "Nossa, você está ficando muito obcecado, desse jeito você não vive", e palavras como habitolado, neurótico, extremo e etc. Mas no fim a história sempre se repete. Quando você atingir seus objetivos, essas mesmas pessoas vão vir te dar tapinhas nas costas e dizer que você teve sorte. Não se estresse, saiba que é assim mesmo que as coisas funcionam. Quando você aplicar disciplina na sua vida, irá gerar basicamente dois tipos de reação: a admiração ou a inveja. Seria muito bom que todos reconhecessem seu esforço e disciplina,
Mas infelizmente muitos vão se corroer de inveja, e esse não tem que ser um problema seu, mas sim deles. Então não se preocupe, porque no fim com certeza valerá a pena. E para finalizar, eu quero que você leve para sua vida uma frase que aprendi com Tony Robbins. Na vida, você tem duas opções: sofrer a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Eu espero que esse vídeo tenha te impactado de forma positiva e que a partir de hoje você se torne uma pessoa disciplinada. Não se esquece de deixar seu joinha e compartilhar com quem precisa. Claro que esse final ele é meio radical, assim, demais, né? Mas tudo é assim, mas não faz uma... é meio impactante. Eu acho que dá uma chacoalhada esse vídeo. Sem dúvida, não é fácil, mas é importante a gente ter disciplina. Eu vejo, ó, quem é estudante de arquitetura e segue, quem chega lá, final de curso, tem que ter disciplina. Porque a nossa área, ela exige, de novo, a parte criativa. Olha o que ele fala aqui, assim, ó, ter disciplina é fazer sem estar com vontade. Mas como é que se faz o processo criativo sem estar com vontade? É muito difícil. Então, eu tenho que fazer sem estar com vontade. Na vida profissional, tem coisas, tem tarefas do escritório que tem horas que eu sei que não é hora de projetar, que é hora de fazer outra coisa. Então, talvez vocês também precisem, nos estudos, se dar conta que quando não estão muito afim de fazer, também não quer dizer que não vai fazer nada. Escolhe alguma coisa que não exija tanto da nossa parte de motivação, de criatividade, alguma coisa mais braçal, porque sempre a gente tem também alguma coisa mais braçal para fazer. Mal comparando, meus alunos de TCC têm horas em que é muito difícil também, tem mudanças de etapas. Tem o início do TCC, que é uma pesquisa, e todo mundo está fazendo a pesquisa. Aí, quando tem que mudar para fazer o projeto, parece assim que dá uma preguiça, entende? É sair da zona de conforto. Então, aí tem que se dar conta de que isso está acontecendo, buscar fazer algumas coisas que sejam mais mecânicas, mas tem que tentar se disciplinar. Muito bem. Opa! Não compartilhei para os de casa, não vou fazer isso. Tá? Então, falamos aí sobre essa outra regra aí que ele sugere, né? Ter autodisciplina. Regrinha número 6. Nada é um erro, não existe ganhar ou perder, só existe fazer. Então, acho que esse texto todo ele é sempre muito positivo, muito otimista. Então, ele diz assim, a linha que divide o que é correto do que é errado, em um processo de projeto pode ser subjetiva. Então, é possível prender-se a diversos elementos, mas, diante de qualquer dúvida, é preciso procurar trabalhar para levá-los adiante. Então, as certezas, né, tem que ser possível de se questionar o tempo todo. Então, o certo, o errado, pensar diferente, pensar fora da caixa, e, nesse sentido, é que não se permitir, não considerar errado, mas fazer, testar, arriscar. O projeto que eles trazem aí como para ilustrar essa regra da Zaha, e com formas super ousadas, a gente sabe, né, que durante vários anos os projetos dela não puderam ser executados, exigia uma tecnologia que ainda não existia, mas hoje a gente tem belos projetos executados e um escritório, apesar da morte dela, um escritório aí que segue produzindo arquitetura. Então, o que fala aqui sobre o projeto, né? O projeto provém de uma investigação exaustiva. E aí, falando, né, dos trabalhos da Zaha, tem tudo a ver, porque ela trabalha muitas vezes como se fossem cortes em diamantes para resolver questões de programa, questões de estrutura. Então, é uma mistura do racional com a arte. Quem mandou escolher arquitetura? Né? E aí, às vezes, a gente vai para o lado da arte que é mais gostoso. Mas a arquitetura, se tu quer executar, tem que ir para o racional também, tem que equilibrar.
Regra número 7. Não sei se eu precisava dizer isso, mas vou dizer. Ai, adoro essa regra. Adoro. Sempre dá uma coisa positiva. Eu, às vezes, não sou tão disciplinada, mas coisa que eu não tenho é preguiça. Verdade. Então, aqui, a única regra é trabalhar. Se você trabalha, isso te levará a algo. Não, e não é só isso, eu acredito mesmo nisso, e eu acho que isso conforta a gente. Porque, às vezes, a gente tem 1000 dúvidas. Mas isso aqui é verdade. Se você trabalha, isso te levará a algo. São as pessoas que trabalham o tempo todo que, eventualmente, encontrarão algo. Tá, não quer dizer só trabalhar na vida. Tá? Aprendi com os alunos, né? Não tem essa. Não disse é pouco que a gente aprende com os alunos. Aprendi muito com os meus alunos. Com a geração de vocês e as anteriores. Trabalhar um pouco menos. Mas, ainda assim, trabalhar bastante. Porque dá resultado. E essa frase também eu já deve ter ouvido na faculdade, né? Que a inspiração chegue não depende de mim. A única coisa que posso fazer é garantir que ela me encontre trabalhando. Pablo Picasso. Então, a inspiração existe, mas é necessário encontrá-lo trabalhando. Qualquer proposta nova implica trabalho. Acho que é uma das palavras que vocês mais falam aqui na faculdade. Nós temos um trabalho para fazer. Na disciplina, nós temos trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Hoje, vocês tiveram entrega de trabalho. Então, não é novidade. E nessa regra do trabalho, o artigo traz o Centro Georges Pompidou, que é esse prédio super famoso, né, em Paris, desses arquitetos igualmente famosos, vejam que tem seus escritórios independentes. Agora, outra coisa que eu achei legal desse artigo é que a maioria dos projetos são parcerias. Dificilmente tem algum que é só um escritório. São escritórios famosos, mas que se juntam, que fazem projetos. Eu também acredito muito nessa possibilidade. E aqui, estamos falando dos anos 80, né? Realmente faz bastante tempo, mas Renzo Piano e Richard Rogers fizeram juntos o Centro Georges Pompidou, que também foi alvo de um projeto de concurso público. E foi algo super inovador para a época, né? Fazer esse centro cultural em Paris, com todas as instalações expostas. Então, realmente é um marco essa questão aí de inverter, ao invés de esconder circulações verticais, escadas rolantes, tubulações, eles botaram tudo para exposto, né, para fachada. Então, é considerado aí um prédio famoso, radical aí no seu conceito. 8. Não crie e analise ao mesmo tempo. São processos diferentes. Acho essa regra interessante. A gente recebe uma demanda e a gente quer criar. A gente quer criar. Não, calma. Primeiro a gente tem que pesquisar, analisar possibilidades e criar. E isso não quer dizer que no momento seguinte a gente não tem que botar de lado o que a gente está criando, voltar, retomar a análise, pesquisa e criar de novo. Claro que os projetos de faculdade têm uma complexidade. Me lembro da minha época e sei os temas que vocês trabalham nas disciplinas de ateliê. São complexos. O trabalho do escritório, dependendo da característica do escritório, tende a não ser tão complexo. Até porque, muitas vezes, é uma repetição, é o que a gente já está acostumado a fazer. Mas, sempre, eu acho fundamental isso, primeiro, analisar a situação. A gente ganha muito tempo se a gente analisa antes. E, por mais que exista a ansiedade em criar, daí às vezes eu tenho que dizer para mim mesma, calma, não vou agora criar, vou analisar. Daí, na hora que eu for riscar alguma coisa, daí vem bem mais rápido. E daí ele coloca aqui, né? Tem uns diagramas legais que eu coloquei, que é isso, é entender como é que é o nosso processo. Me parece que ele vem sempre com ansiedade. O processo criativo vem com ansiedade. O que pode vir a acalmar os corações ansiosos? A certeza de que vai ter uma solução. O problema é que tem prazos, né? Então tem pressão, mas quanto mais passa o tempo e quanto mais vocês respeitarem esse processo,
de pesquisar, de analisar, de criar, de fazer esse processo, assim, que às vezes ele é de vai e vem, vai ter a solução. Então, tem um problema, pesquisa e análise, ideias e criação, solução. É garantido. Com o treinamento, a faculdade de arquitetura é um treinamento. Você tem de 10 semestres no mínimo. Eu garanto, vocês conseguem resolver qualquer problema de projeto. O desafio é controlar a ansiedade e conseguir isso de uma forma que não demore a vida inteira. Às vezes, para acelerar esse processo, de novo, parcerias, tá? Então, é valioso isso. É necessário primeiro ter um momento de análise e então saber como expressá-lo. Eu sempre me senti muito ansiosa por não era assim, não tinha tanta clareza do processo que eu tenho hoje e que eu tento trazer, às vezes, em algumas falas para vocês. O arquiteto que aparece no artigo é o Aldo Rossi, tem se estudado pouco, acho, ele na faculdade, mas acho que o Maturino deve mostrar, né? Mas é um cara incrível, assim, com, né, os projetos, também muito pensamento teórico. Número 9, encerrando as 10 regras. Seja feliz sempre que puder, aproveite. A vida é mais leve. Eu que botei mais curta, porque na tradução do artigo dizia leve, não sei. A vida é mais leve do que você pensa? Não sei, ela é mais curta, com certeza. O que me admira? Me admira essa frase final dos anos 60, né? Agora eu acho que a gente tem essa consciência de que seja feliz sempre que puder, aproveite. Então, diz assim, os diferentes momentos em um processo de projeto podem ter seus altos e baixos. É importante identificá-los, saber quais questões podem ser potencializadas no mesmo processo. Eu insisto nisso porque é a gente conhecendo, eu entendo que vocês conhecendo o processo, cada um o seu processo, fica mais fácil o projetar, fica mais prazeroso, fica menos angustiante e fica mais rápido. Tudo isso. Então, o nosso processo é de altos e baixos e começar o primeiro passo, não desistir é o segundo passo. Eu acho que isso reflete total o processo, pelo menos quando eu era estudante e do que eu vejo de muitos dos meus alunos. Depois, o exemplo desse pensamento, até ele é bem diferente, é um exemplo de um projeto onde ele é feito, a metodologia é trazer os clientes, projetar junto com os clientes, enfim. Tem arquitetos que gostam de reuniões infindáveis, de bater papo com o cliente, eu já sou mais objetiva, mais pragmática, mas ok, o exemplo que eles trazem é esse. São arquitetos onde tem N reuniões e o construir aí do projeto através de mutirões entre amigos e dizendo que isso gera sentido de pertencimento, né, para os futuros usuários. Claro, sem dúvida. Última regra diz assim, estamos quebrando todas as regras, inclusive nossas próprias. E como fazemos isso? Deixando bastante tempo para as quantidades X. Na primeira vez que eu li, não fez sentido para mim. Mas eu entendi que quando ele diz estamos quebrando as regras, né? A regra são normas, padrões, ordem, disciplina. E também fui pesquisar o que esse John Cage aí inventou, né? Acaso, indeterminação no processo de composição, no caso da música. Eu entendi que, mesmo com toda a disciplina, mesmo conhecendo o processo, mesmo entendendo que primeiro a gente analisa para depois criar, que haja nessa nossa trajetória espaço para incertezas. As quantidades X, eu entendi que são algumas indefinições e que é quase inevitável. Tá? Então, indefinições, situações improváveis, e ao longo de todo o processo,
por mais que a gente tenha disciplina, conheça as etapas e queira ser feliz, tudo isso que diz no artigo, ainda assim, temos que saber que há indefinições, incertezas e alguma situação improvável que a gente vai ter que dar conta. E olha que essa é a nossa área. O projeto que eles trazem é do Steven Hall, essa casa, bem diferente também, vale pesquisar, super geométrica e uma linguagem diferenciada. Ao final do texto, eles dizem assim, ó, esteja sempre presente, vá e veja tudo, né, no final do texto das 10 regras. Sempre, aí foi o que eu já acrescentei, sempre assista às aulas, leia tudo o que tiver em mãos, assista filmes com atenção e, é verdade, guarde tudo que pode ser útil depois. Então, é isso, é a gente se concentrar. Bom, vocês estão aqui numa terça de noite, choveu, já estavam aqui, se tivesse, né, que vir, ia ser pior. Mas, então, que fique, né, que entranhe, né, em vocês. E a gente vê na nossa sala de aula, a gente fala de música, a gente fala de filme, tudo isso tem aprendizado. Sair na rua, viajar nem se fala. Mas agora que não dá para viajar, assistir documentários, assistir programas de viagem, de culinária, é cultura, é conhecer os lugares. Eu acho que os programas de televisão nos ajudam muito a pensar. A gente não é só fazer o projeto, é conhecer o usuário, é conhecer o local, é conhecer a cultura, é criar um conceito. Então, sejam famintos, sejam esponjinha, né? Na época, se dizia, né, que criança pequena é que nem uma esponjinha, que tudo que tu fala, eles absorvem. E já faz tempo que eu pensei, eu quero ser uma esponja também, eu quero absorver. Ai, tem horas que eu penso, meu Deus, eu preciso me lembrar disso, preciso gravar. Sei, queria ter um computador na cabeça. Tá? Então, esse artigo, 10 regras desenvolvidas para se viver melhor. Opa, mas não terminou. Quer dizer, este artigo terminou. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém que está aqui ou alguém que está em casa? Ah, então, esses artigos, né, são dessa... Depois ela criou essa publicação chamada Learning by Heart. Então, ensinando para o livre espírito criativo, alguma coisa assim. Tá, agora eu pensei o seguinte, pelo menos assim um pouquinho, você podia falar um pouquinho. Alguma situação do que a gente viu que vocês poderiam relatar? Simplifique com situações vivenciadas por vocês ou por... Não analise e crie ao mesmo tempo, são processos diferentes. Eu tinha entendido uma coisa errada, tinha entendido, tipo, não atropele o processo de criação o julgamento, né? Tipo, eu acho muito a gente agora, mas a gente está fazendo 2 projetos da faculdade juntos. Daí mas a gente fala assim, ele começa uma ideia, e daí já vem o julgamento, não, mas isso não é. Ele fala, não mata o brotinho, ele está fazendo. Tá boa essa, tá ótima. Mas eu acho que faz sentido também essa interpretação. Só que talvez é uma autocrítica, né? Quase que imediata. É meio que puxar um freio de mão, parece, assim, pelo que você está me dizendo. Então, eu acho que também faz sentido, mas se primeiro fizer análises e daí criar, talvez... Aí, mas eu acho que vai ao encontro do que eu falei. É uma ansiedade de querer criar. Então, parece assim, que está pulando alguma etapa de análise, de reflexão. Só que aí vem uma autocrítica na sequência, talvez por não ter tido essa reflexão,
e a autocrítica já quer botar à prova a ideia que foi criada. A gente também tem prazos, né? Então, a gente se cobra muito para atingir um determinado processo, um determinado tempo. Às vezes, então, a autocrítica vem muito rápido, porque tu já está tentando eliminar aquela etapa. Solução, porque tu está demorando muito. Né? E entendo o que tu está dizendo. Na vida profissional também. Por isso que, às vezes, tem dias que eu já sei, só tentando ajudar. Tem dias que eu sei que eu ainda não vou conseguir pensar sobre o projeto. Aí não sei por que eu faço, mas eu faço isso. Eu digo assim, gurias, imprimam para mim os levantamentos. Aí eu olho os levantamentos na tentativa de fixar aquilo na minha cabeça, quase que para no meu inconsciente aquilo ficar lá guardado, sabe? Que daí eu vou fazer outras coisas. Às vezes acontece isso. Eu estou saindo do escritório, preciso lançar alguma coisa, não vai dar tempo, porque eu tenho que vir para dar aula. Bom, quando eu dou aula, desliga um botãozinho. Cheguei no estacionamento, desligou o carro, desliga e vem dar aula. Mas daí, antes de chegar aqui, eu olho porque eu quero que fique no meu inconsciente, não sei, tem um pouco isso. Oi, pode recolher. Mas é isso, não analise e crie ao mesmo tempo, são processos diferentes. Com certeza vale para isso que você está falando. Mas outra coisa que eu me lembro, hoje não acontece tanto isso, mas eu me lembro muito, olha, eu já sou formada há quase 24 anos, mas é tão interessante, me marcou, a minha formação me marcou. E eu me lembro, sempre estudei em escola boa, era boa aluna, chegou na faculdade, tomei um laço, eu achava difícil, achava muito difícil. E me lembro que essa coisa do repertório me angustiava, e eu, às vezes, ficava assim, olhando referência, não conseguia criar. Aí eu olhava um monte de referência, quando via, putz, já são 3 da manhã, vou dormir. Mas ia dormir com aquela sensação de que não consegui lançar nada. Juro para vocês. Depois eu me dei conta que isso acontecia quase sempre. Depois de algumas horas de sono, tu acordava, quando tu de novo te debruça sobre aquilo ali. Mas como é que eu não pensei nisso antes? Óbvio que não, porque precisava da pesquisa, precisava descansar um pouquinho, e daí vem. Enquanto que, na ansiedade, a vontade era não ir dormir. Era pegar 3 da manhã, ser entrega no outro dia e emendar. Eu acho que não dá certo, entendeu? Tem que deixar um pouco de lado. Mas, ao mesmo tempo, não é desistir. Porque quando chegava 1 da manhã, 2 da manhã, olhando, não conseguia lançar. A vontade que dava é desistir. Então, insiste um pouquinho mais, vai um pouquinho mais. Daí, deixa de lado. Só que eu acho que no momento que eu me dei conta que era assim o processo, eu ficava menos ansiosa. Eu sabia que eu tinha que pesquisar bastante, quase que eu ria de mim mesma. Tá bom, amanhã eu vou conseguir, entendeu? E dava certo. O que mais? Adorei esse teu exemplo. Isso é. Meu pai sempre gosta de tentar tomar inventar alguma coisa para conseguir alguma coisa de serviço pagado. E ele sempre me ensinou isso assim. Olha que você não conseguiu identificar a solução no momento. Deixa ela em cima do balcão. Você não fazer isso aí. Deixa em cima do balcão e às vezes ele passa, olha aquilo, mas não está focado para não ver. Eu adorei esse exemplo. É porque a gente... claro. Mas nada é perfeito. Mas tu vê que interessante. Tem gente que não sabe consertar nada dentro de casa, nem tenta. E isso aí é engraçado também, legal. Gostei desse exemplo. E para mim faz sentido. Porque a cabeça da gente está sempre trabalhando. Depende qual o foco que tu dá. Então, uma coisa é sentar e tentar resolver, que pode até dar um bloqueio, ou eu acho que se torna mais leve. É mais leve. Tu olhou, botou de lado. Porque às vezes a solução vem se tu está pesquisando uma outra coisa nada a ver. No caso da internet. Não tem um dia, né, que a gente pesquisa um monte de coisa na internet. E aí, de repente, vem a ideia. Por isso que desde também que eu fiz aí, não foi quando eu era estudante de arquitetura. Desde o meu mestrado, no mestrado tem muito isso. A gente deixa um caderninho do lado da cama. Mestrado, que é muita teoria, muita reflexão.
Os professores te ensinam, deixa um caderno do lado da cama, que se tu acorda de noite com a ideia, tu anota. E o que funciona muito bem para mim é se eu acordo de noite e perco o sono, porque eu estou pensando em alguma coisa, se eu anoto, a sensação que eu tenho é que eu larguei de lado, tipo assim, não vou me esquecer. Aqui, amanhã de manhã eu consigo dormir de novo. A cabeça da gente é muito maluca. E os nossos processos são assim. O que mais? Eu acho que a faculdade força um pouco isso, sabe? Por exemplo, essa questão de ter disciplina, que o Ricardo comentou, fazer mesmo que tu não tiver com vontade. Eu acho que isso não funciona, às vezes, desse jeito. E, às vezes, tu só não tá com vontade e tu precisa te respeitar, porque tu ficou a semana inteira fazendo aquilo. Com certeza. E tu precisa desse momento para ti. Enquanto que eu, para a minha única visão, que é a faculdade de arquitetura, ela exige que é romantizada essa ideia do o que tu faz da meia-noite às 6. Eu te entendo, mas eu já não acho que não vale mais, tá? Mas ainda o pessoal fica, mas eu vejo noite. Tem ainda essas brincadeiras, mas não vale mais. A vida não é assim, não dá certo. A minha formação foi nessa lógica. Isso era afirmado pelos professores, nos corredores, era uma loucura. Mas eu acho que ter disciplina é também, por isso que eu digo, eu não sou muito disciplinada. Ter disciplina é também saber que tu tem que fazer o teu horário do teu esporte, teu horário do lazer. E é justamente para preservar o horário do esporte, o horário do lazer, que às vezes a gente tem que fazer mesmo sem estar com vontade. Não quer dizer fazer o tempo todo, mas para ter o momento do lazer, do esporte, da viagem, da saída, muitas vezes tu volta, tu não tá afim, aí tem que fazer. Então, nesse sentido, a disciplina, eu acho que ela é válida, mas não é disciplina fazer. Fazer, parar e voltar a fazer. Isso também é outra coisa que eu vejo também nos projetos do TCC. Não tem nada pior do que botar o projeto de lado e ficar fazendo outras coisas. Quando tu vai resgatar aquele projeto, parece assim que é uma inércia absurda para retomar aquele assunto. E, ao mesmo tempo, se é um projeto que todo dia tu faz um pouquinho, pesquisa uma coisa, vê outra coisa. Não são horas em cima, mas não deixa ele de lado. Como se estivesse sempre alimentando ele, parece que é mais fácil. Então, e também não quer dizer que seja para todo mundo assim, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas acontece isso. Deixa de lado, é muito difícil retomar. E diz assim, qual postura é necessária para testar as regras propostas que, segundo o texto, oportunizam, olha do texto, alimentar o espírito criativo e os processos de experimentação dos designers. É esse. Então, eu tenho consciência da dificuldade e temos que falar isso em voz alta para as pessoas entenderem que as coisas bonitas e é criativo, mas isso tem técnica, tem a funcionalidade, tem o modo de fazer, é complexo. E normalmente são conflitantes. Às vezes o design mais bonito não fica em pé. E aquela coisa mais funcional, brincando, né? A gente fala coisa de engenheiro, né? Que é tudo, e o que nem é verdade, engenheiro não quer dizer que faz tudo funcional. Quem entende mesmo do ambiente, da funcionalidade, é a gente. O que mais? Tá, antes da gente encerrar, essa conversa pode render. Tem um outro texto que vai ficar para vocês, que é 13 coisas que todo estudante de arquitetura deveria saber. Isso aí depois vocês leem. Eu não sei, eu já mostrei isso outras vezes, mas acho que para vocês não, né? Só se estivesse muito caduca. Então, diz assim, não é porque você não sabe desenhar que estará fadado ao fracasso. Tem que dar uma olhada nisso, né? Ao mesmo tempo, tem que exercitar, tem que fazer um esforço. O desenho é a nossa maneira de representar as ideias. Fazer projeto dá trabalho. Isso aí não adianta, dá trabalho. Demora. O BIM, todas as ferramentas ajudaram. Olha, pensem as horas que a minha geração ficava na prancheta, na mesa de desenho,
Era assim, ó, para a entrega final, tinha um momento que a gente tinha que... Bom, encerrei, não mexo mais no projeto. Tinha que passar limpo tudo. Eu me lembro, e durante o semestre a gente fazia em papel manteiga, tudo. Daí eu recortava, colava na prancheta de desenho a posição onde eu queria na prancha final. Não é que nem no caso que tu bota lá, ai, compor prancha, maravilhoso. Recortava os papelzinhos, colava, botava de manteiga, prancha de vegetal em cima e ficava uma semana. Eu levava uma semana para terminar um projeto de faculdade. Ai, coisa horrível. Eu não tenho saudade disso, não. Eu gosto de uma plotagem. Melhor depois que é o cliente que paga. Já contei isso para vocês. Na faculdade é a gente que paga. Depois é o cliente que paga. Isso que eu faço economia para meus clientes de plotagem. Eu não saio plotando qualquer coisa. Fico com dó. Depois do projeto dá trabalho. Outra coisa, horas de sono valem ouro. Sempre assim com um tom meio de brincadeira, mas é aquelas até quando eu comecei com isso aqui, eu botei um texto aqui, ó, quer ver? Brincando se pode dizer de tudo, até mesmo a verdade. Então, tem algumas dessas frases que diz que o estudante de arquitetura tem que saber, que se fala brincando, mas é verdade. O que mais? Você ficará viciado em café, chá energético? Desenhar à mão é essencial, então não é aquele desenho de apresentação, é o desenho de pensamento. Sim, você irá fazer maquetes, e muitas, acho que só não na pandemia, né? Se livraram das maquetes. Você irá gastar bastante com plotagens e materiais. Final de semestre é sempre igual, é uma loucura. Assine revistas, busque referências. Aqui também nesse artigo fala, né, da dificuldade de conseguir estágio em obra. Eu vejo assim que é uma certa, não é onde tem a maior oferta, né? Mas eu já falei para vocês qual é a solução disso. É pegar e bater numa obra ou arranjar alguém, amigo, engenheiro, amigo de pai, sei lá o quê, e dizer, olha, eu quero acompanhar essa obra. E vai, aí é disciplina para acompanhar. Vai exposições, museus, fotografar, acho que também é inevitável, né? Arquiteto, a gente tem um olho bom para fotografia. Claro, a gente está acostumado a focar com composição, com proporção. Compra o meu estilete, para mim não faz sentido, mas enfim, estava no artigo. Depois, outro texto legal é 4 principais erros que quase todas as pessoas cometem ao criarem um escritório. Daí também é nosso tema aí do semestre, que me preocupo em trazer. São artigos que criticam que esses temas muitas vezes não são falados dentro do curso de arquitetura. O curso de arquitetura ele é muito complexo. Então, não dá espaço, não é um curso de administração. Mas, dentro de uma universidade, vocês têm, né? Aí, de novo, vai da disciplina de cada um, de entender a importância de ir em busca, né? Aí, aqui já fugi um pouco do assunto de hoje, mas fica aí para vocês depois lerem sobre a questão de criar o escritório. Mas eu acho que está tudo interligado. Deixa eu ver, evitando principais erros ao abrir um escritório, né? Então, formação em arquitetura envolve ideia, inovação, necessidade, empreendedorismo. E aí, leituras para casa. Tem uns assuntos bem polêmicos. Não deixem de retomar esse material que eu deixo para vocês. E pode até ser, quem é que gosta de dormir, de ler antes de dormir, que dá um soninho. Pode ler meus artigos aqui das aulas, não me importa. Mas tem uns assuntos que a gente fala um pouquinho, passa mais por cima, já falamos de honorários, falamos da famosa RT. Legal que esse artigo fala muito claramente, não é legal aceitar a famosa reserva técnica, né, que é uma espécie, vamos dizer, de corrupção.
alguma coisa sobre mercado de trabalho, lucratividade. Tá? Então, esses a gente nem olhou. Não, esse a gente olhou. As 10 regras a gente olhou com detalhes e os outros a gente passou por cima. E esses sim que a gente nem olhou, que são erros que são possíveis de cometer, dados sobre mercado de trabalho e lucratividade. E o meu GIF ali, não conhecem? Quem aqui? Ai, eu não sei quem fez, eu amo, eu amo. Eu usei muito já esse sticker. Muito. Eu também uso muito, adoro. Alguém perdeu o seu tempo. Não, e foi ainda... Tem outro que estou assim, botando a mão no cabelo, que é para não esquecer o norte. Nunca pensei que eu falava para as pessoas não esquecer o norte, mas pelo jeito eu falava. É 10. Esse surgiu em OTL, que adoram ganhar 10 aqui na disciplina e falando do 10. Eu gosto da 10. Gosto da 10, então criaram esse aí. Mas, enfim, foi uma época que eu tinha algum fã, depois sumiu. Mas também se perpetua, né? Então, é isso, uma ótima semana. Hoje é uma segunda-feira, mas quer dizer, hoje é uma terça-feira, mas com cara de segunda-feira. Em Dona Vera e Ariadne, o que rolou aí entre as duas durante essa aula? Muitas coisas. Muitas coisas, como por exemplo, assim, ó, tu estava falando aí, eu estava lembrando aqui, que há 2 anos atrás, quem estava fazendo uma aula de maquete era a Ariadne. Eu estava só olhando. Ateliê 2. Aí você falou com ela e eu escutando. E foi exatamente o que você disse. Dorme, depois tu volta, que tu vai conseguir. Aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Que até hoje, quando eu estou com dificuldade, eu vou dormir, depois eu consigo. Viu? Ai, que bom. Não, eu acredito nisso de verdade, não é da boca para fora. Não, ainda bem, né? Pior se vocês me falam uma coisa aí que eu falei e que não tem nada a ver. Não, mas... Confirmando para os colegas que dá certo. Isso, escutem a voz da experiência. Lohane, onde é que tu anda, Lohane? Que eu quase não te vi mais. Pois é, prof, eu estou nesses dilemas aí de projetar e aí muita dificuldade de fazer as coisas e aí isso é loucura mesmo. Mas é isso, entendam que a nossa formação é um treinamento para a vida profissional. Mas me identifiquei muito com a tua história de, na escola sempre foi uma boa aluna, enfim, e na faculdade você levou Eu já vi muitos alunos assim, muitos estudantes que entram no curso de arquitetura, é um curso diferente. É uma dinâmica muito diferente, né? Não é com base assim, ó, estudou, fez a prova, tirou uma nota boa, não é? É complexo. E às vezes, não sei, às vezes até quem é assim, os mais dedicados, mais assim, quase obcecados, não dá certo. Não é uma questão de ser obcecado, é uma questão de... Sei lá, jeito mesmo, eu acho. De ter uma vida boa, de conseguir viver bem. Aí parece que flui mais. Então talvez falta isso. Né? É difícil. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu sempre gostei da faculdade. Gostava. Não era assim, gostava muito da arquitetura, do fazer arquitetura. A rotina de faculdade era meio maçante para mim. Tanto que eu digo com muita tranquilidade. Depois que eu me formei, bom, daí eu fui muito mais feliz. Ai, que bom, prof. Tá acabando. Pô, que esperança, então, hein? Eu olho para trás, eu vejo, assim, mas era... mas o principal é o seguinte, é porque o período de faculdade, eu tinha muita dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar no resultado do projeto? Será que isso que eu estou fazendo está certo? Agora, a diferença é que eu sei que eu vou chegar no resultado. Então, isso me deixa mais calma até para chegar no resultado. Não sei se vocês entendem isso. Sim. A dúvida se a gente vai conseguir é o que nos deixa trancados.
Por isso é que eu afirmo, dormir, como a Vera disse, é uma alternativa, dar uma volta, por exemplo, dar uma caminhada na orla, é sensacional, nossa orla está linda, vocês já estão treinados, nosso olho, nosso cérebro, a gente já está treinado a captar. A gente capta imagens, formas, vivência das pessoas. Sem querer, a gente daqui a pouco, quando vocês menos esperam, vocês estão usando no projeto, é algo que viram. E engraçado que agora está cada vez melhor. Na minha época não tinha tanto internet, sabe? A internet era discada, você não tem ideia. Tipo, pesquisar uma coisa no Google. Não tem um dia hoje que eu não faça alguma pesquisa no Google. Então, imagina, isso não existia. Então, quantidade de coisas que eu não podia pesquisar. Me lembro ainda também de disciplina de projeto, que uma vez eu não conseguia definir os revestimentos que eu ia usar. Era um projeto, acho que era o projeto 3 na minha época, que era edifício comercial. Aí eu peguei emprestado o carro da minha avó, viu, Ariadne? Peguei o carro da minha avó e saí. Eu me lembro que eu tinha uma entrega para fazer, e eu assinava, na época eu assinava a revista Projeto, eu assinava a U, e por mais que eu olhasse em revista, eu não conseguia definir. Aí eu peguei o carro, fui andar pela cidade, assim, e eu olhei os revestimentos, parece que aquilo daí faz mais sentido. Eu comecei a olhar, mas olha aqui, ó, o muro é de pedra. Apesar de que na época da minha faculdade eu gostava daquelas sacadas encontradas, meus professores me malharam, não, tinha que ser tudo reto, modernismo. Modernismo imperava na federal, assim, de uma maneira absurda, era só o que valia. E achavam, assim, de última. Até pior que agora eu também acho que não gosto de exagero, sabe? Mas a gente, às vezes, quer inventar. Eu fui, andei de carro e olhei os revestimentos, aí fez sentido. Cerâmica, pedra. Na época era o que tinha, pintura, não sei, fui pensando. Aí parece que depois que eu voltei para preencher, eu consegui definir. É louco isso, né? Agora, na internet, eu acho mais fácil, porque eu acho que a gente, primeiro, está mais acostumado, tem vídeo mostrando como é que faz, porque às vezes também o que nos bloqueia é não saber como é que aquilo ali é feito. Então, como é que tu vai especificar uma coisa que tu nem sabe direito o que é? Mas hoje em dia tu já sabe, tu vai no YouTube, tu pesquisa, tem um vídeo, tem tudo escancarado. Então, é muito legal assim, o momento que a gente está vivendo de saber, né, como é que pode ser feito. Mas, enfim, agora eu não sei porque que eu estava falando isso. Eu peguei o carro da minha avó e fui olhar os revestimentos. Tem horas que dá uns bloqueios. Mas é isso. Então é isso. E aproveitar ao máximo, né, nossas horinhas juntos, nossas atividades. O que mais? Thales, está por aí? Oi, Sora. O pessoal hoje está de fé, não teve ninguém que eu chamei e fiquei no ar. Que bom, Thales, que bom. Quer comentar alguma coisa? Não, várias coisas vieram me sucedendo. Várias dicas foram bem úteis. Principalmente essa de, às vezes, sair. Eu me lembro que no primeiro semestre tinha um trabalho que o Zé pediu, que era de pesquisa. E meu primeiro trabalho de história, assim, na faculdade, né? Nossa, eu ficava me torturando, assim, sabe? Eu deixo as coisas em cima da mesa para me dar agonia e eu fazer logo, né? E aí eu fiquei com aquele trabalho umas 2 semanas em cima da mesa e eu pensava, é difícil. Aí eu separei artigo com 400 páginas para ler, não sei o que, e eu ficava e não começava. E às vezes é só isso, sabe? A gente tem que dar o start, mesmo que não queira, para começar. Eu tenho muita dificuldade de começar as coisas. Depois que eu começo, eu me empolgo e não paro, mas o problema é isso começar. também é normal. Tem uma fala do Jaime Lerner, num TEDx, vocês não viram ainda, mas eu sempre mostro numa aula de projetos especiais, que ele fala assim, para realizar é só começar. É que é um TEDx que ele faz em Buenos Aires, então ele fala empezar, né? Que para realizar o importante é empezar. Essa fala dele é sensacional. E é isso, tem que começar. Às vezes a gente foge, né? Às vezes, se a gente não está afim de fazer projeto, a gente foge e vai fazer uma outra coisa mais teórica. Então, mas tudo bem. Se a gente se der conta que está fugindo. Pior vai deixando de lado e não pensa a respeito, entendeu? Bom, então tá. Então é isso. Essa conversa aí
para também encaminhar vocês para o trabalho 3 das associações de classe. E aí, de novo, façam uma coisa rápida. Vejam, pensem assim, ó, tá, eu quero apresentar para a turma essa entidade. Pronto, não tem que inventar a roda, tá? Mas faz alguma coisa legal que todo mundo vai curtir e que agregue também mais repertório, mais informação para a turma. Rúbia, tudo bem aí? Oi, prof, tudo? Ah, todo mundo hoje está ligado. Rúbia, já atualizei tua nota, tudo certinho, tá? Tá certo. Obrigada, prof. Então tá, gente. Então, uma boa noite. Semana que vem é online. Deixa eu falar dia 30 de novembro, que vai ser presencial aqui no Tecnopuc. Quem puder, acho que vai ser interessante. Mas daí eu boto no grupo. Eu boto no grupo para dar uma pilhada em vocês. Tá? Vou encerrar aqui. Para aí, querem ver? Vocês querem ver a turma presencial? Sim ou não? Sim. 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 Em coro, sim ou não? Sim. Sim. Ah, estão muito fracos. Vocês estão fracos, vocês não são de nada. Hã? Olha aí, Carol, Pedro, Matheus. Ah, agora vocês deem um tchauzinho aí. Tá bonita a nossa sala de aula, vocês não acham? Tchau, gente. Vou encerrar aqui. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, prof. Tchau.